Olá, meus queridos, que a paz de Cristo reine sobre cada um de nós neste domingo de Páscoa. Eu quero hoje falar sobre esses 3 dias, a ressurreição de Cristo, o pavor que os discípulos viveram nesses dias. Porque é bom nós refletirmos um pouco sobre essa situação. Qual é a missão de Jesus na terra? Jesus veio para resgatar, para trazer paz, para trazer comunhão. A caminhada de Jesus foi uma caminhada muito linda, 3 anos de ministério marcado por coisas maravilhosas. Era pessoas sendo curadas, era pessoas sendo ressuscitadas, era palavra de conforto, era palavra de paz, palavra esta que é viva e eficaz até o dia de hoje. Quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, algo em nosso coração acende, porque a palavra dele é vida, a palavra dele é viva. Há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus trouxe esse ensinamento. Até o dia de hoje, essas palavras trazem vida, esperança, cura, restauração, reconciliação. É a palavra de Deus, é a palavra viva e eficaz que, olha, Deus nos deu através do ministério de Jesus Cristo. Olha que interessante quando nós lemos no Evangelho de João falando, escrevendo, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou, nos ama de tal maneira que Ele decidiu entregar Jesus Cristo para aquela morte de cruz, para que todo aquele que nele cresce não seja condenado à vida eterna. Então o ministério de Jesus foi maravilhoso. Quando nós começamos a observar, nós olhamos Jesus, no primeiro milagre dele, ele faz um milagre numa festa de casamento, onde tinha acabado o vinho, e o vinho nós sabemos que era a alegria do casamento, era que havia ainda tempo de festa, e tinha acabado, e Jesus entra naquela festa para trazer um novo tempo para aquele casamento. Imagina você aquele casamento sendo interrompido no meio da festa, porque acabou-se o vinho. Imagina a discussão do noivo e da noiva, mas por que você não comprou mais? Não foi seu pai, não foi sua mãe. Imagina, Jesus chega lá, transforma água e vinho e traz um novo tempo para aquele casamento. Jesus estava descendo para Jericó e de repente encontra alguém que não tinha mais esperança, era um esmoléu, mas Jesus encontra com ele. Era cego de nascença. Jesus pergunta o que ele quer, ele falou, quero ver. Jesus vê, a tua fé te curou. Muitas pessoas estavam procurando um milagre em um tanque, que a água mexesse, um anjo descesse, aquela água ia ser mexida, e eles criam que o milagre ia acontecer. Jesus chega para um homem que está paralítico há 38 anos, imagina 38 anos em cima de uma cama, levado pelos amigos, sofrendo situações. Imagina você. Jesus diz para aquele homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em outro episódio, nós vemos Jesus encontrando com um jovem que estava perturbado por espíritos malignos, e com certeza aquela cidade estava pavorosa justamente porque aquele jovem perturbava todo mundo com aquele espírito maligno que estava nele. Jesus encontra aquele jovem, traz libertação para ele. Aquela viúva de Naim, que no último vídeo eu falei que vinha com a multidão chorando, Jesus encontra com ela e fala, mulher, não chores, toma aí o teu filho mancebo, levanta, e ele saiu andando com a sua mãe. Olha quantas maravilhas Jesus fez naquela época. Ele era um político. Prenderam Jesus, condenaram Jesus, colocaram Jesus em uma cruz. Veja bem,
Agora imagina aqueles discípulos que estavam ali. Imagina aqueles discípulos que caminharam com Jesus, aquela multidão que foi curada com Jesus, que foi liberta por Jesus, que ouviu a palavra de Jesus, que sabia que Jesus não era um ladrão, Jesus não era um criminoso, Jesus não era aquela pessoa que naquele momento estavam vendendo, Jesus não era essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Bateu a tristeza nesses discípulos, bateu a angústia na família de Lázaro, na família do cego de Jericó, na multidão que foram curadas pelas palavras. O desespero bateu, porque o seu mestre, o seu Senhor, tinha sido morto. Mataram Jesus, mataram. O temor tomou aquele povo, tomou a terra. O medo tomou aquele povo. Aquele povo que andava com Jesus estava amedrontado dentro das suas casas. Imagina os discípulos trancados dentro de uma cela, com medo da situação, com medo da circunstância. Não parece os dias que nós estamos vivendo hoje? Pessoas com medo, assustadas, temerosas, sem esperança, sem acreditar. O que fazer, para onde ir, o que será de nós agora? A Bíblia nos relata no livro de Lucas sobre 2 discípulos. Dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. O que aconteceu com esses discípulos? Eles estavam com medo. Eles estavam assustados. A ordem de Jesus era para eles ficarem juntos em Jerusalém. Mas sabe o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém e foram até Emaús. Aqueles discípulos conheciam Jesus, fazia parte da multidão, do povo que seguia Jesus. E eles estavam cabisbaixo, triste, angustiado. Estava voltando para casa, vou voltar à minha rotina, vou voltar a ser o que eu era, porque acabou a esperança. Mas no meio do caminho chega uma terceira pessoa e começava a conversar com eles. Para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? Que episódio? Por que essa cara triste? E começaram a conversar com aquela terceira pessoa. E aquela terceira pessoa, que eles não sabiam, mas era Jesus, começou a falar com eles. E eles testificam depois que o coração deles ardia quando Jesus falava com eles. Chegaram até Emaús, Jesus pegou, entrou na casa, celebrou, orou e falou: Pai, graças te dou. Ei, presta atenção. Do Pai, Jesus falando. Quando eles abrem os olhos, Jesus já não estava lá. Ele falou: ei, você sentiu o mesmo que eu senti? A esperança começou a brotar no coração. Aquelas mulheres que logo cedo levantaram, foram até o sepulcro de Jesus correndo, chegaram lá, viram a pedra estava removida, elas entraram correndo e encontraram um anjo sentado ali, e aquele anjo fala: por que procurais um vivo dentre os mortos? Ele já não está aqui, Jesus ressuscitou. A esperança brotou novamente, a alegria brotou novamente. Os discípulos que estavam escondidos dentro daquele quarto, os demais discípulos, veja bem, eles estavam trancados. A Bíblia diz que estavam trancados, atemorizados, assustados. O que será do nosso dia amanhã? Jesus chega para eles e diz: ó, paz seja convosco. A alegria voltou. Naquele domingo a história muda, a esperança, a alegria, a vida, a vontade de prosseguir, porque Jesus ressuscitou. Ele já não está mais entre os mortos, ele ressuscitou.
Meu querido, eu quero dizer nesta manhã, há esperança, há alegria. Jesus está vivo. Ele não está entre os mortos, ele não está sepultado naquele túmulo, não, ele ressuscitou, e junto com a ressurreição dele, veio a salvação, veio a alegria, a dádiva da vida, uma nova esperança, um novo tempo, para mim e para você. Preste atenção, Deus está nos dando a cada dia a oportunidade, porque Jesus ressuscitou, ele não está mais dentre os mortos, e junto com a ressurreição, ele declara a seus discípulos: olha, todo o poder o Pai me deu. Preste atenção, autoridade e poder está na mão de Jesus Cristo. Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Aquele povo estava deprimido, volta ao cenário, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo alegria, e ele disse assim, ó: esses sinais seguirão aos que creem. Então, se eu creio em Jesus Cristo, se você crê em Jesus Cristo, o que acontece? Nós viveremos o milagre da sua palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre nosso país, sobre o mundo. Aonde quer que nós estejamos, nós teremos uma palavra de paz. Jesus é a paz. A Bíblia diz no livro de Isaías que o principado estava sobre ele, e o seu nome é Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz. É esse Jesus que ressuscitou, e hoje nós temos a oportunidade de falar. Estamos vivendo tempos difíceis em todo o mundo, não é só no Brasil não. Nós estamos vendo que a política está se aproveitando de tudo isso, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas há esperança nas nossas vidas. Deus vai realizar o milagre sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós cremos nele. O que é ser cristão? Ser cristão é trazer as características de Cristo. Isso não quer dizer que eu vou ser igual a Cristo, jamais. Jamais. Somos pecadores, falhos, humores alterados. De manhã levantamos bem, à tarde recebemos uma notícia, já estamos mal, à noite deitamos e muitas vezes não queremos nem agradecer. Esses somos nós. Esse sou eu e você. Mas o que é ser cristão? É trazer para si as características de Cristo. É trazer para si a característica daquele que pode, daquele que vai fazer maravilha entre nós. Isso é ser cristão. Quando Jesus ressuscitou para nós a vida, a esperança, a alegria, a paz. Ressuscitou para nós. Imagina aquelas mulheres que chegaram no túmulo de Jesus vazia, a alegria. Aqueles 2 discípulos voltando para Jerusalém correndo. Eu tenho que chegar, eu tenho que contar, eu tenho que falar das boas novas. Ei, oportunidade a cada dia de nós vivermos o Cristo vivo em nós. Trazer as características de Cristo em nossas vidas. O cenário pode ser esse que nós estamos vendo nos olhos naturais. Fé é chamar a existência daquilo que ainda não existe. Fé é acreditar que ainda que aos meus olhos esteja tudo fora do lugar, mas Deus é poderoso para colocar tudo nos seus devidos lugares. Nesse domingo de Páscoa, eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou para te dar esperança, vida, alegria, um novo tempo. Jesus ressuscitou. Não vá pelos que os teus olhos naturais estão te mostrando, desespero, angústia, morte. Não, vá pela sua fé. Eu creio. Pode fugir do meu domínio, do meu controle, mas do controle de Deus não foge. Hoje eu quero orar por você. Quero orar pelo Brasil.
pelo presidente, governadores, prefeitos, para que eles possam entender que há esperança, para que há sabedoria para tomar decisões. Cristo é o Senhor poderoso. Ele diz: olha, todo o poder o Pai me deu nos céus e na terra. Todo o poder. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Eu creio. E se você crê, você vai compartilhar este vídeo com seus amigos. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje precisando de uma palavra que lhe traz esperança, que lhe traz fé. Não importa a maneira como a pessoa está, não importa a maneira como ela está vivendo, o que importa é que ela creia que Jesus Cristo ressuscitou e ressurreto, ele veio nos trazer esperança. Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, se nós olharmos para a luz, nós sabemos que andar na escuridão é terrível. Você pode cair no buraco, você pode bater em alguma coisa, você pode se machucar, mas quando a luz acende, você está vendo tudo. Jesus é a luz que você precisa para direcionar nesse momento que você precisa. Jesus, o que ressuscitou e traz com ele a vida, a esperança, a paz. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e almejamos. Ele é poderoso, depende de nós. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Então a Páscoa é para celebrar. Sabe o que os judeus fazem na Páscoa? Eles celebram a libertação da escravidão do Egito para a liberdade que Deus tinha para eles. Para nós a Páscoa é uma libertação, a libertação do velho homem com uma mente fechada, oprimida, angustiada, para uma mentalidade de verdade, de paz, para a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que ao terceiro dia ressuscitou e criou na ressurreição nós vivermos o melhor do seu reino. Hoje nós podemos orar e dizer: Senhor, venha a nós o teu reino, e que a tua vontade se estabeleça sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero orar por você, pela sua família. Talvez você fale assim: ah, mas eu já estou desempregado por causa dessa crise. Calma, há esperança. Deus vai te dar sabedoria, criatividade para sair dessa situação. Nós temos que orar pelos empresários brasileiros. Sabe por quê? Porque são homens que vão gerar em nós oportunidade. Tenha certeza disso. Nós temos que orar para que haja uma saída sábia para mim e para você. Deus está nos dando a esperança. Domingo de Páscoa é domingo de alegria, de celebração, porque o Jesus que há 3 dias atrás foi crucificado, maltratado pelos seus pecados, porque a Bíblia diz assim: ele levou sobre si tudo aquilo que estava em nós, ele levou sobre si, ele pagou uma sentença para que hoje nós pudéssemos ter liberdade, salvação, resgate, a esperança, a luz que há nele. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Se alegre com a sua família hoje. Ligue para uma pessoa e fale: a esperança, Jesus ressuscitou. Ah, mas o mundo está vivendo um caos. Eu não vivo o que o mundo está vivendo, eu vivo o que Deus tem para mim. E sabe o que Deus tem para mim? Sabe qual é a vontade de Deus para mim? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para mim. Ah, mas acontece que desse lado está acontecendo isso, do outro lado está acontecendo isso. Não tem problema. A vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Se acontecer qualquer coisa, eu vou entender que Deus vai ressurgir naquela situação para manifestar milagres sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Amém? Deus abençoe a sua casa.
Deus abençoe os seus filhos. Deus abençoe a sua parentela, os que estão perto, os que estão longe. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe. Que a graça dele seja manifesta para nós. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Não é porque eu, Isaac, estou falando, não. Não. É para você gerar esperança e fé para as pessoas que hoje talvez estão desesperadas. Amém? Podemos orar junto? Então feche seus olhos no lugar onde você está. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graça, Pai, porque Jesus Cristo ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele nos trouxe vida, fé, esperança, alegria, salvação, milagres, Senhor. Talvez muitos estejam como aqueles discípulos, Senhor, angustiados, voltando, Senhor, para as suas origens naturais. Talvez estejam trancados na sua mente, sem esperança, sem alegria. A depressão está batendo na porta. Mas, Senhor, Tu ressuscitou para trazer vida, Senhor. Eu entendo, ó Deus, que para nós há esperança, para aqueles que creem, esperança, a Tua. Que haja paz, que haja fé, que haja alegria, que haja salvação, Senhor. Meu Deus, é possível que eu estou orando e pessoas estão tão angustiadas que não enxergam um passo mais, porque a escuridão do temor já entrou na vida, já bateu forte, já está, Senhor, meu Deus, frustrando esta pessoa. A escuridão da esperança, da falta de esperança, Senhor, está ali, Senhor, sem saber qual será o próximo passo, mas eu declaro a luz de Cristo sobre esta vida, sobre este filho, sobre esta filha, Pai, para que eles possam viver o melhor do Teu reino. Há esperança, Senhor, para a árvore que aí já foi cortada, mas as suas raízes ainda estão na terra. Ao cheiro das águas ela vai brotar, Senhor, e vai revigorar, reviver novamente para o tempo que Tu tem preparado para cada um deles, Pai. Eu oro pelo Brasil, Senhor, essa pátria amada, Senhor. Se nós estamos vivendo este tempo, nesta época, neste país, Tu nos dê sabedoria ao presidente, aos governantes, aos prefeitos, às pessoas de comando deste país, que toda corrupção seja dissipada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esse espírito de corrupção que ronda este país, Senhor, nós como cristão e crendo, Senhor, na Tua palavra, nós, Senhor, destruímos e declaramos que está por terra todo espírito de corrupção. Nós oramos pelos empresários brasileiros, Senhor, meu Deus, que empregam milhares e milhares de pessoas, o pequeno, o médio, o grande, Senhor, dai sabedoria para no momento de crise eles enxergarem oportunidades, Senhor, e que essas pessoas, Senhor, que são seus funcionários, colaboradores, sejam alcançados, Senhor, através da sabedoria destes homens, ó Pai. Eu oro, Senhor, pelos donos da empresa a qual eu trabalho, dai sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por toda liderança, Senhor, para que possa nesse momento, Senhor, de dificuldade, entender que Tu ressuscitou. Senhor, por este tempo, graças Te damos pela salvação, graças Te dou pela minha esposa, pelos meus filhos, genros, netos, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu Te dou graça, Pai, por cada um deles, pelos meus amigos, Pai, amigos esses que eu encontrei aqui em Fortaleza, Senhor, amigos e irmãos, amigos talvez mais chegados que irmãos, Pai, que a Tua graça seja sobre cada um deles, Pai. Pai, eu quero lhe pedir mais uma coisa. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, haverá bênção em o nome de Jesus Cristo. Eu creio na Tua palavra. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, haverá milagre em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra diz que esses sinais seguirão aos que creem. E eu creio, a minha família crê. Então, onde colocarmos as nossas mãos, haverá milagre.
Eu oro e abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos. Feliz Páscoa. Comemore. Eu não posso. Comemore com a sua família. Sabe qual foi a ordenança de Deus lá no Egito? Para passar o sangue nos umbrais da porta e entrar para dentro da sua casa e fazer a Páscoa, sabe com quem? Com a sua família. Família é o maior patrimônio que o homem pode ter. A maior riqueza que o homem pode ter se chama família. Abraça a tua família, ame a tua família. Que Deus o abençoe em o nome de Jesus. Receba o meu abraço, o abraço da minha esposa, da minha família, em o nome de Jesus. Muito obrigado e compartilhe esse vídeo. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé para continuarmos. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém e amém.